Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa disciplina Escola e Cultura. Estamos agora concluindo a nossa disciplina e parabéns a vocês todos por chegarem até aqui. Neste vídeo, nós vamos revisar alguns dos principais conteúdos que suscitaram dúvidas entre vocês. Vamos começar refletindo sobre a relação entre escola e cultura, que é o tema da nossa disciplina. E em seguida, abordaremos os seguintes tópicos: o que é cultura? O que é cultura para Raymond Williams e qual a ideia de multiculturalismo? Em seguida, falaremos um pouco sobre signo, significado, significante, o que é semiose e semiótica, a diferença entre plano de expressão e plano de conteúdo e um pouco sobre os trabalhos de Ferdinand Saussure e Charles Peirce. Em seguida, passaremos para a área da pesquisa, entendendo o que é metodologia e o que é pesquisa etnográfica. Depois, falaremos sobre as diferenças entre sexo, sexualidade e gênero. E, por fim, pontuaremos as contribuições da Escola Nova para o campo da educação. Vamos então começar? Na disciplina, nós estamos refletindo sobre a relação entre escola e cultura. Para que vocês, futuros professores, tenham mais instrumentos para pensar na escola não só como um prédio, não só como uma instituição fria que reproduz valores da cultura vigente. Essa disciplina tem em vista discutir alguns assuntos que são caros às temáticas culturais contemporâneas e que se refletem na prática escolar. Se refletem tanto quanto convivência como prática pedagógica. Por isso, nós selecionamos esses temas para abordar aqui com vocês, como, por exemplo, língua, raça, sexualidade, gênero e a própria ideia de cultura em si. Então, vamos lá. Pensando sobre o conceito de cultura, ele é relativamente recente dentro da nossa história. É um conceito que ganha força a partir do iluminismo, lá na época moderna, quando os estados modernos começam a se constituir. Esses estados são o que vão dar origem aos estados que conhecemos hoje em dia, republicanos, democráticos e laicos. E ganharam força principalmente após a Revolução Francesa. Na antiguidade, a palavra cultura, que vem do latim colere, refletia a ideia de cultivo. Então, até a época moderna, a cultura estava mais relacionada ao cultivo das plantas, ao cultivo das criações, dos animais, para a nossa subsistência. Com o pensamento iluminista, a cultura começa a ser entendida como a expressão de um povo ou como civilização. E dentro desse conceito moderno, ela passa a expressar o que eles chamavam de espírito de um povo. O espírito de um povo vai se refletir na cultura. E também, com o começo do pensamento sobre o Estado laico, a cultura vai tomar um pouco do lugar da religião no cultivo do espírito. Entendendo espírito aqui como a parte do que nos é imaterial, o nosso pensamento, as nossas emoções e a nossa sensibilidade estética. Mais recentemente, no final do século XIX e XX, com o advento da antropologia e o fortalecimento das ciências sociais, a cultura vai ganhar um significado ainda mais abrangente. Vai ser entendido como modo de vida, como as nossas práticas. Então, além das ideias sobre arte, sobre a produção intelectual, a cultura também vai abarcar o campo da nossa produção simbólica e dos nossos hábitos. Então, a gente pode entender que a culinária também faz parte da cultura, a moda também faz parte da cultura, tudo aquilo que é produzido por uma determinada comunidade em termos de hábitos, de gostos e de práticas simbólicas, ok? A cultura, ela vai englobar então valores absolutos e universais. Vai englobar o patrimônio histórico, o patrimônio imaterial, nos trabalhos dos artistas e dos intelectuais e do registro da experiência humana. E também vai abarcar a ideia
e a prática dos modos de vida de cada sociedade, que são articulados por meio de significados e valores comuns a um determinado povo, expressos em algumas instituições. Então, a gente pode pensar que a cultura tem um caráter contraditório em si mesmo. Uma parte da cultura mantém as tradições e a identidade de um determinado povo. E, por outro lado, em alguns aspectos, a cultura provoca irrupções, provoca rupturas nessa tradição, trazendo espaço para inovações, aonde a gente pode ver muito forte em algumas expressões artísticas, em muitas expressões das culturas das periferias também, que rompem os espaços tradicionais e hegemônicos para que a cultura se torne porosa e absorva novos hábitos, novos valores e caminhe em direção a uma nova conformação. Então, resumindo, podemos entender que a cultura é o modo como a sociedade é concebida e é vivida pelas pessoas. Nesse sentido, podemos entender aqui o trabalho do Raymond Williams, que a gente viu lá na aula 2. O Raymond Williams era um pesquisador de origem marxista, né, e acepção marxista, e que demorou a obra inteira dele, muitos anos, né, para parametrizar uma nova ideia de cultura em relação à teoria marxista clássica, que colocava como base da sociedade a produção econômica e como reflexo dessa produção a parte da superestrutura, onde está a cultura, os valores e as instituições do patrimônio imaterial. Para Williams, a cultura, como conjunto de modos de vida de uma sociedade, ela recria a própria sociedade pelo seu esforço criativo. Então, Williams passou muito tempo, né, dentro da obra dele tentando explicar, né, que as relações imateriais elas não são um mero reflexo da base econômica, mas também influenciam a sociedade. Elas também são experiências que são simultâneas dentro da nossa sociedade. Então, para ele não há hierarquia da esfera econômica sobre a esfera cultural. E, por fim, ele vai determinar o conceito de materialismo cultural, aprofundando-se no pensamento de Marx, que dizia, na verdade, que o econômico não se sobrepõe às outras esferas, mas sim que todas as esferas da sociedade são produzidas materialmente em primeiro lugar e depois simbolicamente. Então, o que Williams vai pontuar é que a cultura ela é produzida materialmente, né? Nas nossas obras, nos nossos atos, na nossa própria produção intelectual. Dessa maneira, todas as esferas da sociedade elas vão se relacionar e não se sobrepor. Por fim, o multiculturalismo é uma ideia que ganha força a partir dos anos 70, com os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos e pelo advento de pensadores que se chamam pós-colonialistas, ou seja, que não veem mais a metrópole europeia como uma referência hegemônica sobre a cultura das colônias, que é o caso do Brasil, da América Latina, de grande parte da África, que foram países colonizados pelos europeus, né? Esse pensamento procura resistir a essa homogeneidade cultural, privilegiando a diversidade cultural nesses países que foram colonizados. Então, privilegiou-se um pensamento sobre uma cultura plural e diversa, que é a cultura que nós vemos no Brasil, que em muitos casos são culturas diferentes, como nós temos dos povos originários, dos povos que foram escravizados e dos próprios povos que foram os colonizadores, de povos estrangeiros que vieram aqui para trabalhar. Em muitos pontos essas culturas se tocam e se hibridizam, em outros pontos elas se mantêm isoladas. Então a gente tem uma idade de pluralidade. Dentro das grandes metrópoles nós temos vários grupos sociais ou econômicos que produzem culturas diferenciadas, como a gente chama as tribos dentro de uma grande cidade. Então tudo isso é diversidade cultural, trazendo essa afinação com o pensamento multiculturalista. Esse pensamento é importante para a área da educação, a fim de que se aceite melhor as diferenças entre os atores sociais que participam da comunidade escolar, aceitando seus lugares de origem, valorizando as suas múltiplas referências culturais,
que compõem essa identidade diversa, que é a identidade do povo brasileiro, ok? Então vamos falar um pouco agora sobre a ideia de signo, significado e significante. Essas são ideias que vêm do estudo da linguística e a gente usa aqui entendendo a língua como uma das partes referenciais da cultura. Já dizia Camões que minha pátria é minha língua. Então a língua é um dos fatores estruturantes de uma determinada cultura. Então vamos lá. Signo, resumindo, é algo abstrato que representa alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente vê uma placa de trânsito, aquilo é um signo. É uma expressão gráfica de algum significado, ok? Dentro da linguística, a gente não usa o nome signo, a gente vai usar o nome significante, que é a forma, é o corpo da palavra, é a sua imagem acústica. O que é isso? É como ela soa, ok? Então, cachorro é um significante, ok? O significado corresponde ao conteúdo, ao que essa palavra representa, ao seu sentido. Então, a gente pode trazer a ideia de signo linguístico associando as ideias de significante e significado. Então, por exemplo, quando eu falo cachorro, vem à sua mente a imagem do cachorro e todas as ideias que você conhece e associa com o animal cachorro, a partir da interpretação desse significante, que é a palavra cachorro, ok? Então, isso corresponde ao tal do processo de semiose. O que é a semiose? É justamente a ação comunicacional que acontece nesse movimento dos signos. Então, quando eu interpreto um signo, quando eu comunico um signo, quando eu percebo os signos e o seu processo interpretativo, eu estou realizando um processo de semiose. Para o Peirce, o signo em si não queria dizer nada, ele só existe na realidade pelo processo de semiose, que é justamente o processo onde os signos tomam lugar dentro do processo dos significados e da comunicação e vão também se alterando de acordo com a ação dos intérpretes, ok? Tudo isso constitui também a ciência da semiótica. Então, qual seria a diferença aqui entre Peirce e Saussure? Na verdade, eu não diria que existe uma diferença entre eles, porque são dois autores diferentes que falam de lugares diferentes. São contemporâneos, mas têm objetos um pouco diferentes. O Saussure era linguista. Ele estudou a língua na sua estrutura, como ela é, como ela funciona, quais são os seus signos, como os signos se relacionam. É como pensar no jogo de xadrez. Cada peça do jogo de xadrez só vai adquirir função e significado a partir da relação com as outras peças dentro do jogo. Assim também é a língua para o Saussure. Cada palavra, cada termo, cada estrutura gramatical só ganha vida dentro de uma relação estrutural. A partir desse pensamento, fundou-se uma linha de pensamento que se chama justamente estruturalismo e que influenciou muitos outros autores após o Saussure, como Michel Foucault, como Noam Chomsky, que é um grande linguista norte-americano, ok? O Peirce, ele era matemático, ele era filósofo, ele tinha uma formação múltipla, ele era norte-americano e ele estudou o signo em si, não só dentro da língua. Então a semiótica é uma ciência mais abrangente dentro do campo do estudo do signo. Por isso que ela é usada muito nas ciências da comunicação, ok? Então, basicamente, essa é a diferença entre o estudo desses dois autores. Então, completando aqui essa parte da linguística, pensando entre plano de conteúdo e plano de expressão, é quase a mesma coisa do que significante e significado dentro de um texto. Esse conceito não é do Humberto Eco, ele se apropria disso, né? Ele vem de um autor chamado Yamslev, que criou a teoria geral do signo. Então, o plano de expressão seria o significante, é como o texto ele é feito, como ele é montado, como ele é. O plano de conteúdo é o significado desse texto, ok? Então vamos agora passar para a ideia de pesquisa científica. Vocês me perguntaram o que é a metodologia.
A metodologia dentro da pesquisa é a estratégia que um pesquisador utiliza para um determinado fim de pesquisa. Então, isso vai depender do tipo de pesquisa, se ela é quantitativa ou se ela é qualitativa, por exemplo. Então, quando você faz uma pesquisa qualitativa, como você vai levantar esses dados, como você vai escolher o seu objeto de pesquisa, como você vai analisar esses dados, você vai fazer questionários, você vai fazer interpretações profundas, você vai conviver com o seu objeto de estudos. Todos os métodos que você aplica em campo e na análise teórica fazem parte desse grande conjunto que é a metodologia de pesquisa. Então, ela corresponde à descrição, à análise e à avaliação crítica dos métodos de investigação científica, a partir de uma interrogação que eu faço para o meu objeto de estudo e o que isso significa para mim como pesquisador. Então, vocês perguntaram sobre a pesquisa etnográfica. É uma abordagem de pesquisa, na verdade. É uma abordagem de pesquisa e ela vem da antropologia. Então, ela traz muita contribuição para o campo da educação porque ela consiste em observar um determinado grupo ou problema ou situação bem de perto e por muito tempo, para traçar uma análise complexa desse determinado objeto de estudo. Então, por exemplo, a relação entre professores e alunos entre uma determinada escola. Ela exige uma observação participante e uma interação entre pesquisador e objeto de pesquisa. As devolutivas ao longo da pesquisa modificam muitas vezes o interesse do pesquisador e as hipóteses que ele levantou, porque é uma pesquisa de médio prazo e de profundidade de interação. Dentro da pesquisa etnográfica, nós temos aqueles pesquisadores, por exemplo, que vão morar, com algum grupo, com alguma comunidade indígena em algum lugar e vão estudar a fundo os seus hábitos, os seus costumes, os seus símbolos, a sua comunicação. Essa é a pesquisa etnográfica. No fórum temático da semana 4, eu coloquei um vídeo de uma moça doutoranda em antropologia que explica de uma maneira bastante acessível e interessante o que é a pesquisa etnográfica. Então, sugiro também a vocês assistirem. Então, vamos já chegando aqui ao final, pensando nas diferenças entre sexo, sexualidade e gênero. Sexo seria uma definição biológica, que define as distinções anatômicas, que é o que conceitua o que a gente chama de feminino, masculino e intersexo. Sexualidade é a maneira como as pessoas vivenciam a experiência sexual, e muitas vezes ela não é diretamente definida como a lógica tradicional, Então, se eu sou mulher, eu gosto de homem, ou se eu sou um transgênero feminino, eu necessariamente gosto de homens. Não, isso pode variar de acordo com a preferência e a vivência de cada indivíduo. Aí a gente entra na ideia de gênero. O gênero é a construção social desse sexo biológico. Alguns se identificam com o sexo biológico, esses são os cisgêneros. Então, eu nasci biologicamente como mulher e me identifico com esse papel. Então, eu sou uma pessoa cisgênera. Os transgêneros não se identificam com o seu papel biológico. Às vezes, você nasce biologicamente como mulher, mas você se identifica com a expressão e com a vivência masculina dentro de um contexto social. Então, você é um transgênero masculino, ok? Para alguns autores como Stoller, que a gente estudou, isso se dá a partir de uma fundamentação psicanalítica, enraizada já lá quando a gente é bem bebezinho. Para outros autores, como a Judith Butler, isso é determinado social e culturalmente. Então, vai da vivência das pessoas dentro de determinadas culturas, ok? E nosso último tema aqui, para terminar, a última pergunta é sobre a contribuição da Escola Nova. A Escola Nova, ela foi um movimento muito importante de renovação do ensino a partir do final do século XIX. Ele ganhou força no Brasil lá pelos anos 20, um dos nomes mais famosos aqui no Brasil é o Anísio Teixeira. A Escola Nova vai inaugurar as linhas progressistas da escola.
ela foi muito importante porque, em primeiro lugar, ela vai colocar a criança no centro do processo de aprendizagem. Então, a escola deixa de ser um lugar frio onde se transmite conteúdos de uma maneira hierárquica do professor para o aluno. A escola nova propõe a investigação nas maneiras de aprender e no adquirir a autonomia de aprendizagem e de estudo. A partir daí, nós temos uma grande parcela das pedagogias desenvolvidas ao longo do século XX. Ela defende também a universalização do ensino, tomando a educação como elemento-chave para o desenvolvimento social. Defendia o ensino público e o direito de todos à educação. Temos, por exemplo, o trabalho do Piaget, que foi desenvolvido em relação à escola nova e muitas outras teorias a partir desse grande movimento muito importante para a educação, ok? Então é isso. Esses são os conteúdos que aproveitamos aqui para a revisão e gostaria de encerrar pensando com vocês na reflexão, convidando vocês a refletirem sobre como os temas vistos nas aulas dialogam com o contexto escolar, tanto nas problemáticas como nas práticas pedagógicas. Por exemplo, podemos pensar como o racismo se manifesta na escola, no sistema de educação, em quais práticas são usadas pelos professores e pelas escolas para combatê-lo no ambiente escolar e nas aulas. Então, gostaria que vocês, mais do que decorar um monte de conteúdos, que vocês pensassem sobre o que é cultura e como ela se manifesta, tanto no ambiente escolar como nas práticas pedagógicas. Muito obrigada, então. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa disciplina e que eu tenha podido ajudar na resolução das suas dúvidas. Bons estudos e um grande abraço.